Oi, almas! Estou aqui hoje para falar sobre as várias novidades que eu fiz recentemente. Primeiro, para quem ainda não me conhece, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vampiria, sou artista plástica e ceramista de São Luís, Maranhão. E, enfim, eu estou um pouco empolgada para mostrar um pouco só, né? Disfarçar o tanto que eu estou empolgada com as coisas novas que eu fiz. Primeiro eu vou mostrar o incensário que eu recebi para fazer por encomenda e ele ficou pronto, enfim, vocês vão olhar no vídeo. Esse aqui é o caracol cinzeiro, uma cliente de... esqueci o local do sul, Curitiba, se eu não me engano, me pediu para eu fazer esse, assim, esse incensário com essas cores, e ela me deu uma foto de exemplo e eu transformei em realidade. Transformei em realidade e tá aqui o resultado. Eu tô apaixonada, eu não fumo, mas eu tô apaixonada pelo cinzeiro. E eu tenho outros, inclusive, aqui, só que super mais simples. Esse daqui foi um tantinho mais elaborado e eu adorei muito o resultado. Olha só que fofo. Gente, eu recebo encomendas, podem mandar encomendas aqui ou pelo meu e-mail que fica aqui na descrição, que eu vou adorar tanto fazer qualquer tipo de coisa que seja em cerâmica, das menores às maiores, até rostos também. Eu tô terminando de pintar esse rosto aqui, ó. Faço tudo em cerâmica. Não só em cerâmica também, né? Mas é uma parte do que eu faço. Outra coisa, recentemente, foram esses incensários aqui. Eu não lembro se eu mostrei no vídeo, mas de qualquer maneira eles já estavam prontos. E eu pintei recentemente, não sei se eu mostrei no vídeo, mas se eu mostrei vocês vão ver ainda. Esses incensários de palitinho. Enfim, tá no site já. E essas outras fofuras aqui, que são os ímãs de geladeira. Olha só, gente, que fofinhos. E que coisa mais fofa, eu adorei muito. Só que tá faltando a manta magnética, porque eu fiz um pedido na Shopee, tô esperando chegar, mas resolvi fazer o vídeo antes mesmo, porque eu não tava aguentando mais. Mas quando elas chegarem, as mantas, eu vou fazer um shorts. Que coisa mais fofinhas, eu gostei muito. Essas aqui são criaturinhas que podem ser máscaras, podem ser, enfim, sabe aquelas inspirações em caveira mexicana? Pode ser também, você que define o que elas são. Elas são umas criaturinhas que, ó, tem a minha assinatura. Esse daqui eu tive que pintar porque eu esqueci de colocar, mas normalmente eu esculpo, não sei se a palavra tá certa, eu coloco também. Atrás eu escrevo o meu nome, normalmente Vamp. E eu gostei muito. Coloquei os pontinhos aqui, um buraquinho que se a pessoa quiser colocar incenso também pode colocar, enfim, né? Você fica à vontade. Eu fiz umas marquinhas que eu gosto de fazer também, tipo aquelas marquinhas de árvores, de galhos de árvores. Eu fiz também. Enfim, eu não vejo a hora de chegar a manta para eu poder ver como fica na geladeira, e eu estou feliz com esses resultados. Enfim, por enquanto de novidade é isso. Vocês vão ver agora o andamento, o making of dessas pinturas ao longo desse vídeo. E é isso, um grande beijo para vocês, até os próximos vídeos. Essas foram as peças que mês passado foram queimadas com o auxílio do senhor que faz esse trabalho para mim.
E foram poucas peças de cerâmica dessa vez, mas foram as que eu vou pintar agora durante o vídeo para vocês olharem. Algumas, maioria ficaram queimadas além do que era, né? Além do necessário, mas isso não impede da pintura ser feita com a mesma qualidade, da mesma forma que uma peça que não foi tão danificada assim com a queima recebe. E olha só, essa peça foi um pouco rachada, mas não tem grande diferença. E olha, esse sinalzinho, esse som, na verdade, é um som de que a peça foi queimada a uma temperatura super alta. Antes de começar a pintura propriamente dita, eu fiz essa limpeza. Normalmente eu faço quando eu vejo que a peça tá pedindo essa limpeza antes, porque ela, como foi bastante queimada, ela ficou com um pouquinho de resquício de terra ainda nela. Agora eu começo a separar as cores que eu vou precisar para chegar no tom que a minha cliente pediu da peça. Misturei o azul, o branco e o verde num tom claro, mais claro que eu tinha de verde aqui, até chegar ao meu olhar no tom pelo menos mais próximo possível, se não o tom real mesmo de azul e verde que ela queria, porque a peça ela mistura tanto o azul quanto o verde, então às vezes a gente olha, parece que a gente está olhando um tipo de verde e depois parece que está vendo um tipo de azul, e assim é a tonalidade do cinzeiro. E enfim eu encontrei a cor no tom que eu queria, pelo menos mais próximo possível, eu acredito, do que ela me mostrou na foto. E agora eu tô fazendo uma nova mistura, ainda utilizando o que ficou na esponja, nas laterais, nas bordas. E às vezes eu preciso pegar um pouco mais de uma cor ou de outra para misturar no tom certo. E pronto, agora a peça, a parte de baixo já tá toda preenchida com a cor correta. Agora eu vou só pintar o caracol de prata e dourado. Agora eu tô começando a pintar um dos incensários. Esse é o que eu pintei de vermelho. Primeiro eu limpei, como eu fiz anteriormente, e agora comecei a pintar com a esponja mesmo. Eu gosto de pintar com a esponja sempre que possível. Eu deixo o pincel para outros detalhes mais inacessíveis, por exemplo, outros tipos de acabamento. As próximas foram as carinhas, que serão em breve os ímãs de geladeira. Eu pintei elas todas de preto para facilitar, porque são duas que vão ficar assim com essa tonalidade inicial. E agora eu já começo a pintar os olhinhos. Aqui eu quis fazer um X de branco no nariz, também acrescentei uns pontinhos. E nesse momento já estava bem claro o que eu queria fazer, onde eu queria aplicar tais cores na peça. E pronto, os incensários fantasminhas vermelho e verde ficaram prontos. Eu gostei bastante do resultado porque as tintas elas secam bem rápido na cerâmica, então
Eu posso pegar com os dedos ainda sujos de preto, mas elas não vão sujar. Já ficaram bem intactas. Depois eu só finalizo com um spray verniz para dar um acabamento e uma iluminação, um brilho nelas. Voltando agora para nossa peça inicial, ficou pronta. Coloquei os pontinhos laranja nas bordas e o coração em cima. Acrescentei também essas ondulações nas bochechas, que é uma outra coisa que eu gosto também de fazer, além dos pontinhos. E agora vamos para as outras peças. Falando um pouco sobre o meu processo de criação, às vezes, na verdade, a maioria das vezes isso acontece. Eu sei quais cores eu quero usar, mas no caminho é que eu vou entendendo aonde que eu vou colocar essas cores, sabe? Conseguem perceber um pouco o que eu tô falando, aonde que eu vou aplicar, em que sentido, se vai ser uma pintura mais forte ou se vai ser só pontinhos, mas o que eu sei é que tais cores, essas cores eu quero presentes. Então, ao longo do caminho é que eu vou sabendo exatamente onde colocar, o que fazer com cada uma delas. E a nossa outra peça imã ficou pronta. Eu acrescentei uns V's na testa, nas bochechas, ó. Dá para vocês perceberem melhor agora com a iluminação. E por último, mas não menos importante, a tigela abóbora. Olha só como ela tá, bem escurinha ali no fundinho, mas com a pintura vai ficar uma beleza melhor ainda do que ela já está. Para a pintura dela, como toda abóbora laranja, eu decidi pintar de laranja, mas não completamente laranja. Porque, sei lá, pra mim não fazia tanto sentido, pra mim eu queria colocar o preto também. Então, o fundo eu pintei de preto e dentro de laranja. Mas ao longo dessa criação, dessa pintura, eu percebi exatamente como que eu queria unir essas duas cores. Foi então nessa pintura da borda que eu decidi pintar um pouco mais abaixo de preto e apenas o rosto da abóbora no fundo de laranja, mesclando com esse preto. Vocês vão ver ao final da pintura o que eu estou falando melhor nitidamente.
Assim ficou a tigela abóbora. Acredito que dá para perceber melhor agora o que eu havia falado sobre mesclar o laranja com o preto. Eu quis deixar assim nesse aspecto borrado, o laranja saltitante um pouco acima do preto. E aqui está minha assinatura Vamp em uma das cavidades que eu fiz na tigela. Eu gostei muito desse resultado. Só mais uma coisa que eu lembrei agora, que eu quero falar para vocês, que eu não sei se quem me segue aqui e assiste os meus vídeos já sabe, mas quem não sabe também vai saber. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube, se você quiser me seguir lá também, fique à vontade para fazer isso. É onde eu coloco um pouco mais da minha vida no geral, não só focada nas pinturas, como eu deixo aqui esse perfil para isso. Eu quis dividir para ficar na minha mente e talvez na de vocês, eu não sei, um pouco mais organizado. Eu quis deixar aqui apenas para as pinturas, para os meus trabalhos artesanais, artísticos, e o outro vídeo para colocar os vlogs que eu gosto de fazer. E descobri que eu gosto de fazer vlogs, enfim, de tudo quanto é coisa que eu faço na minha vida, não só aqui no trabalho. E lá no Vampiria Vlogs, o link do perfil tá aqui nos comentários. Vocês podem me seguir lá também e acompanhar minha vida por lá também, se alguém tiver algum interesse em acompanhar as minhas loucurinhas e as minhas aventuras por aqui por São Luís. Um beijo!